Dinossauros não estão extintos. Embora o poderoso Tyrannosaurus não faça uma aparição no seu trajeto matinal para o trabalho, você não verá um bando de troodontides saltar sobre a cerca do seu quintal. E as vastas manadas de hadrosaurs são coisa do passado. Dinossauros ainda caminham entre nós na forma de pássaros. Todas as aves são descendentes de dinossauros terópodes. A ciência não é apenas uma teoria, mas um fato comprovado. As aves não têm relação com os dinossauros. Elas são dinossauros. Dinossauros aviários. Com o fim do Cretáceo, ou extinção Cretáceo-Paleogeno, todos os dinossauros não aviários pereceram e se tornaram extintos, deixando para trás um mundo de criaturas relativamente pequenas. Entre eles estavam os ancestrais emplumados dos terópodes, alguns dos quais esvoaçavam de galho em galho, alguns dos quais percorriam as florestas com longas pernas terrestres. Se você olhar pela sua janela agora, independentemente de onde você esteja no mundo, provavelmente verá um pássaro. Dependendo da sua localização, isso pode ser qualquer coisa, desde um tentilhão até um cardeal, uma gaivota até um papa-moscas, um gavião até um pássaro do paraíso. Existem hoje mais de 10.000 espécies, e elas compõem, sem dúvida, nossos animais mais belos. Plumagens coloridas e belos cantos inspiraram naturalistas, observadores de pássaros, poetas, autores, músicos e pintores ao longo da história humana. Mas é apenas uma ciência relativamente recente que coloca essas criaturas incríveis na mesma árvore genealógica dos dinossauros terópodes não avianos, agora extintos. No vídeo de hoje, exploraremos essa ancestralidade em detalhes. Como exatamente passamos de dromeossauros para patos, pombas e piu-ritos? A jornada é longa e muitas vezes complexa, abrangendo milhões de anos de história natural. É de fato uma história fascinante. Vamos dar uma olhada não apenas em como essas criaturas evoluíram, mas também em algumas das maravilhosas formas de dinossauros aviários que prosperaram ao longo dos profundos anais da pré-história. Nossa jornada começa nas florestas do período Jurássico e, pelo que podemos prever, ainda está longe de terminar. Enquanto os pássaros estiverem cantando nas árvores e céus do nosso planeta, os dinossauros ainda estarão conosco. As semelhanças entre os dinossauros terópodes não avianos extintos e as aves modernas são inúmeras. As principais semelhanças são as penas óbvias. Todas as aves têm. Muitos terópodes extintos tinham, e eles podem fornecer uma variedade de diferentes funcionalidades e benefícios. As penas podem ajudar a camuflar um pássaro ou torná-lo mais colorido e atraente para um parceiro. Elas podem servir para manter um pássaro aquecido ou permitir seu movimento elegante e aerodinâmico na água. Principalmente, as penas de muitos pássaros permitem que essas criaturas voem. Algo que seus ancestrais não avianos, pelo que sabemos, não podiam fazer. Pássaros e dinossauros terópodes não avianos também possuem estruturas de pés muito semelhantes, 4 dígitos terminados em garras. Nos não avianos, essas garras eram usadas principalmente para rasgar a carne, armas úteis e mortais que poderiam permitir a um dromeossauro, o parente extinto mais próximo do pássaro, derrubar criaturas muito maiores que ele mesmo. No entanto, usam essas características principalmente para se agarrar em galhos e pousar. Algumas aves levaram isso de volta ao tempo dos dinossauros.
Aves de rapina e grandes ratitas, como os casuares, usam essas garras como armas mortais para ataque e defesa, tornando-os algumas das criaturas mais respeitadas e temidas na natureza. É inegável que as aves modernas e os dinossauros terópodes extintos apresentam características muito semelhantes. As aves, na verdade, estão mais intimamente relacionadas aos dromeossauros e aos troodontídeos. O primeiro grupo inclui os famosos dinossauros raptores de garra foice, como Velociraptor, Dromaeosaurus, Deinonychus, Utahraptor e Pyroraptor, entre muitos outros. O último é um grupo um pouco menos conhecido de terópodes esguios e ágeis, com exemplos como Sinornithoides, Sinovanidor, Mei, Latena venetrix e o táxon cesto de lixo Trudon, que pode ou não ter sido válido. Esses dinossauros eram terópodes celurossauros Maniraptoran, intimamente relacionados aos tiranossáurios, Therizinosaur e Ornitomimides, entre outros. Os dromaeossauros e trudontídeos eram todos emplumados, principalmente carnívoros, grupos bem-sucedidos de dinossauros, ágeis e de construção leve. Eles são frequentemente retratados como caçadores inteligentes em grupo, embora falte evidências disso. Como as aves, eles eram diversos. O maior desses grupos incluía criaturas como o Utahraptor, um predador de topo de cerca de 6 metros de comprimento da icônica formação Hell Creek, enquanto o menor incluía o popular Microraptor, um pequeno dinossauro com um manto de penas iridescentes que estava perfeitamente adaptado para planar de árvore em árvore nas florestas da China do Cretáceo. No período Jurássico, começou a se tornar difícil determinar onde terminavam os dinossauros não avianos e onde começavam as aves. No início dos anos 1860, um fóssil foi descoberto que mudaria tudo. Nós sabíamos sobre a evolução das aves naquele ponto, nos colocando em um caminho para várias revoluções paleontológicas. Archaeopteryx. Provavelmente você já viu uma ilustração dessa criatura se já leu um livro sobre dinossauros. Geralmente em livros mais antigos, era a única criatura emplumada retratada, ao lado de dromeossauros magros e encolhidos e outros grandes terópodes. Com aproximadamente o tamanho de um corvo e conhecido por 12 indivíduos impecavelmente preservados, o Archaeopteryx era um pássaro desenterrado do calcário de Solnhofen, na Alemanha. Essa pequena criatura era semelhante a um terópode não aviário em forma, similar a muitas outras espécies conhecidas, com sua longa cauda, garras digitais, mandíbulas dentadas e postura bípede. Mas esses fósseis mostram provas distintas de penas. Essa criatura era um pássaro, mas um pássaro que mostrava características distintamente de dinossauro. Isso levou a um nome comum alemão para o animal, Ervogel, ou primeiro pássaro. Archaeopteryx era uma evidência concreta de um tipo de fóssil intermediário entre um grupo de organismos, os dinossauros, e outro, as aves. O mundo científico ficou chocado. Durante os próximos 100 anos, as opiniões sobre o que exatamente essa criatura era foram balançadas para frente e para trás. Ele poderia voar? Ele planava? Ele sequer vivia em árvores? Era um dinossauro ou um pássaro? O paleontólogo John Ostrom, figura-chave na renascença dos dinossauros, o movimento científico que retratou os dinossauros como criaturas energéticas e diversas, como foram retratados no Jurassic Park na época, tinha uma teoria líder nos anos 70.
Ostrom sugeriu que o Archaeopteryx era uma criatura mais semelhante a um dinossauro do que a um pássaro e que caçava no chão. Greg Paul, nos anos 1980, assumiu essa teoria, sugerindo que o Archaeopteryx não apenas vivia no chão, mas que nem sequer vivia perto de árvores. Ele imaginou que a criatura vivia em paisagens áridas, onde as árvores eram escassas, mas que era capaz de voar. Ele sugeriu que se alimentava de insetos como uma andorinha ou um andorinhão, voando sobre a beira da água para pegar sua comida. Ele também foi o primeiro cientista a colocar o Archaeopteryx na família Dromaeosauridae. Hoje, as opiniões ainda são conflitantes, mas sabemos alguns dos fatos. Os dentes do Archaeopteryx sugerem que ele realmente comia insetos, mas possivelmente se aventurava no território dos vertebrados para complementar sua dieta. Talvez pequenos répteis também fossem capturados. Se essa pequena criatura voava ou não, ainda é um tópico quente de debate. Há aqueles que pensam que o Archaeopteryx poderia se lançar do chão com facilidade, e há aqueles que afirmam que ele não era adequado para uma vida nas árvores. De fato, ele vivia em um ambiente árido, e geralmente os paleontólogos notaram que seus pés são planos e adaptados para uma vida no chão. O Archaeopteryx desempenhou um papel fundamental em nos ajudar a entender as ligações entre dinossauros e pássaros, com suas inúmeras intersecções em termos de anatomia e estilo de vida. Hoje, é consenso que o Archaeopteryx é um dromaeossauro e que está intimamente relacionado com as aves. Mas a ciência é a ciência e o debate continua em segundo plano. Com base nas características compartilhadas entre o Archaeopteryx e as primeiras aves, não demorou muito para os cientistas teorizarem que as aves são simplesmente outro ramo da árvore genealógica dos terópodes. No período Jurássico, criaturas semelhantes ao Archaeopteryx e seus parentes começaram a se desviar da norma, adaptando suas penas à medida que seus ambientes mudavam e se tornavam mais escassamente vegetados, liberando assim o precioso poder do voo através de tentativa e erro. E milhões de anos, a forma aviária foi aperfeiçoada. E no final do período Jurássico, um grande número de pássaros estava cantando e esvoaçando alto entre as árvores e vias aéreas abertas de nosso planeta pré-histórico. À medida que continuamos a descobrir cada vez mais espécies de dinossauros terópodes extintos, aprendemos cada vez mais sobre como essas criaturas evoluíram. Descobertas recentes na China mostraram que alguns dos dinossauros não avianos que existiam durante o Cretáceo eram mais parecidos com pássaros do que pensávamos anteriormente. E representações recentes de criaturas como Anchiornis e Microraptor mostram essas criaturas como quase intercambiáveis. Até começamos a descobrir as cores específicas das plumagens de alguns desses primeiros dinossauros, o que acrescenta ainda mais a isso. Diremos mais uma vez: não há dúvida sobre isso. Os pássaros são dinossauros. Uma vez que os pássaros evoluíram, eles rapidamente se espalharam em várias formas, funções, cores e tamanhos diferentes. Durante a maior parte da era Mesozoica, o grupo de pássaros mais difundido e conhecido era o dos Enantiornithines. A grande maioria desses pássaros era relativamente pequena, mantinha os dentes de seus ancestrais dinossauros e possuía pequenas garras curvadas em suas asas, algo que desapareceu em praticamente todas as aves modernas.
Mais de 80 espécies de pássaros Enantiornithini são conhecidas, e eles não compõem todas as aves existentes no Mesozoico, mas eles eram de fato difundidos. Muitos dos gêneros existentes ao longo do Mesozoico se assemelhavam a pássaros passeriformes modernos, ou pássaros que pousam, mas com uma reviravolta significativamente mais dinossauro. Alexornis, por exemplo, era uma pequena criatura semelhante a um corruíra, que provavelmente vivia em árvores e arbustos no Lago Cretáceo, México. Parvavis era mais semelhante a um pássaro do paraíso, com suas longas penas de cauda afiladas no final de um corpo curto e rechonchudo. E o Anchoavis era semelhante a uma pega, possuindo um longo leque de penas na cauda que pode ter sido usado para fins de exibição para atrair parceiros. No entanto, algumas aves Enantiornithini eram mais atípicas. Falcatácoli era uma criatura que lembrava os tucanos e calaus modernos. Ele manteve o focinho longo de seus ancestrais dinossauros, com apenas um único dente na boca. Aproximadamente do tamanho de um corvo, é conhecido por depósitos fósseis em Madagascar, onde viveu ao lado de várias espécies de dinossauros não avianos. Holanda, nativa do final do Cretáceo na Mongólia, era muito mais semelhante a uma ave de pernas longas, com pernas longas e um bico esbelto. Ainda mais estranhos eram os avisaurídeos. Um grupo cujas aves eram muito semelhantes aos dinossauros dos quais evoluíram, mantendo aparências muito semelhantes aos dromeossauros. Murarchi é uma dessas aves, que viveu no oeste dos Estados Unidos durante o Cretáceo, onde teria coexistido com dinossauros como Cosmoceratops e Parasaurolophus. Nuquanornis, outro avisaurídeo, parecia superficialmente semelhante ao Archaeopteryx, mencionado anteriormente, embora lhe faltasse a longa cauda óssea. Um pouco maior era o homônimo da família, Avesaurus, que teria vivido em planícies de inundação e rios, em torno de onde o mar interior ocidental teria cortado a América do Norte no final do Cretáceo. Os Enantiornithines, no entanto, não foram de forma alguma as únicas aves do Mesozoico. Um bom lugar para descobrir a diversificação precoce dos dinossauros aviários seriam as florestas do Cretáceo na China, onde muitas espécies diferentes de pássaros começaram a voar pelas árvores e pelos lagos. Confucius ornus é uma dessas aves, uma pequena criatura bem conhecida que era comum na área. Com um corpo rechonchudo e fortemente emplumado e longas penas de cauda afiladas, este pequeno pássaro teria sido um mestre da exibição enquanto esvoaçava pelas árvores. Muitos espécimes deste pequeno pássaro foram descobertos em um estado esmagado, o que até muito recentemente tornou difícil para os cientistas descreverem exatamente como ele poderia ter parecido. Pesquise por Confucius ornus na internet e provavelmente você encontrará uma série de diferentes formas e formatos de corpo como resultado disso. Geolornis também vivia nestas florestas. Outra criatura do tamanho de um corvo que voava de árvore em árvore, alimentando-se das sementes das cicas e gingos nativas que a região tinha a oferecer. É frequentemente retratado de maneira semelhante aos turacos da África Central dos dias atuais. Pássaros coloridos com cristas de cabeça elaboradas, usadas para fins de exibição e comunicação. Ianornis foi ainda mais surpreendente, também nativo da China do Cretáceo. Era definitivamente piscívoro, alimentando-se dos peixes que prosperavam nos lagos do que um dia se tornaria a província de Liaoning, na China.
Superficialmente, essa ave se assemelharia a uma andorinha do mar ou gaivota enquanto mergulhava em longas asas estáveis atrás dos peixes que caçava. Mas em termos do registro evolutivo das aves, as gaivotas e Eonornites estão bem distantes uma da outra. Em direção às costas, um novo grupo de aves do Mesozoico estava reivindicando seu espaço nos mares e oceanos de nosso planeta pré-histórico. Os Hesperorniths eram um grupo de aves que visualmente se assemelhariam a pinguins, só que com pescoços excepcionalmente longos e estranhos pés semelhantes a barbatanas. O mais famoso é o homônimo do grupo, Hesperornis, que teria prosperado em enormes colônias ao longo das costas e praias dos Estados Unidos no Cretáceo. Os Hesperornis estavam entre as aves do Mesozoico mais notáveis e grandes e teriam vivido e caçado muito, como os mergulhões, grebes e cormorões modernos, mergulhando atrás de suas presas antes de retornar às suas colônias na costa. Eles teriam sido nadadores elegantes e capazes, que teriam coexistido com algumas das criaturas mais terrivelmente famosas do Cretáceo. Tubarões, mosassauros e terópodes gigantes. Enquanto algumas espécies se sentiam em casa nas costas, criaturas como brodivos eram aves Hesperornithine de água doce, alimentando-se dos peixes que prosperavam nas vias fluviais interiores da América do Norte, no Cretáceo. Algumas das aves mesozoicas mais espetaculares e famosas viveram no final do Cretáceo. Muitos livros antigos sobre dinossauros apresentavam uma ave conhecida como Ichthyornis, uma espécie dentada que teria vivido e se parecido muito com uma gaivota de arenque moderna. Embora tenha sido nomeado por causa de suas vértebras em forma de peixe, essa ave teria prosperado em grande número, com dietas de peixe no que é agora o centro dos Estados Unidos, presumivelmente se agrupando ruidosamente sobre o mar interior ocidental, acima das sombras dos mosasauros. Na Europa, especificamente no sul da França, as maiores aves até então começavam a evoluir, aquelas que lançariam as bases para os titãs do Cenozoico. Gargantuaves, como o nome sugere, era uma ave massiva, com 2 metros de altura, que teria se parecido e vivido muito como um casuar moderno. Incapaz de voar, ela teria caminhado ao lado dos dinossauros da região, desmentindo a teoria inicial de que grandes aves incapazes de voar não evoluíram até que os dinossauros não avianos tivessem se extinguido. Os primeiros patos também começaram a evoluir no Cretáceo. Tevyornis, nativo da Mongólia, nas fases finais do Cretáceo, era assustadoramente semelhante aos patos modernos, no sentido de que tinha um bico largo e achatado usado para vasculhar a água. Mas era mais semelhante em forma a uma cegonha ou garça, caminhando ao longo da margem da água em longas pernas, abaixando seu longo pescoço até a água para se alimentar. Apesar da aparência estranha, ainda era minúsculo. Com cerca de 15 centímetros de comprimento, era menor que a maioria dos patos modernos. Os patos até chegaram à Antártica no final do Cretáceo. Vagavis foi um desses gêneros. Aproximadamente do tamanho de um ganso, era praticamente típico em forma e função. Mas foi o primeiro pássaro do Mesozoico a ser descoberto de um grupo existente até os dias atuais. Por muito tempo após a reivindicação dos dinossauros não avianos à Terra chegar ao fim, muitas criaturas que existiam no subbosque eram pequenas. Criaturas semelhantes a musaranhos saltavam pelo subbosque, e os primeiros animais semelhantes a lêmures rastejavam pelas árvores. Mas eles não estavam sozinhos.
As aves eram uma presença constante nas florestas do Paleoceno e Eoceno da era Cenozoica inicial, e variavam muito, desde pequenas espécies esvoaçantes até grandes animais incapazes de voar. No evento de extinção do final do Cretáceo, 4 grandes grupos de aves persistiram no Cenozoico. Esses eram os Paleognathae, que incluem avestruzes, emus e seus parentes, e suriformes, que incluem patos, cisnes, gansos e seus parentes, galiformes, incluindo criaturas relacionadas a faisões, tetrazes, codornas e perus. E, finalmente, os neornites, que compreendiam muitos grupos de aves modernas. Entre os neornites estão todos os grupos existentes de aves, desde falcões até flamingos, de mergulhões até papa-moscas, de beija-flores até pelicanos. Muitos desses grupos ainda estavam para evoluir até o final do Cenozoico, mas vários grupos estavam difundidos e florescendo. Aves marinhas, como Australornis, planavam ao longo das costas, enquanto parentes antigos dos pinguins, como Crossvalia, se reuniam em grandes colônias abaixo. Nas florestas viviam parentes antigos das corujas, criaturas como Buruornus, que ostentavam grandes olhos voltados para frente, como seus descendentes modernos. Algumas dessas aves antigas, no entanto, se tornaram enormes. Gastornis, colocado em uma família nomeada após si mesmo, era um gigante entre anões. Vagando pelas florestas, com pernas semelhantes a pilares e ostentando um bico profundo e volumoso no final de seu rosto. Lembrando os poderosos terópodes, este foi o primeiro exemplo de pássaros que cresceram para se tornar alguns dos maiores animais terrestres na Terra. Persiste o debate sobre se o Gastornis era herbívoro ou carnívoro. Em outra parte, no início do Cenozoico, vivia o Presbyornis, uma criatura relacionada aos patos que assumiu uma forma mais semelhante à de um flamingo, com pernas longas e graciosas e um pescoço sinuoso em forma de S. Neocatartes mostra um exemplo de um pássaro relacionado às garças e trilhos, assumindo o estilo de vida carnívoro de um abutre, em mais um exemplo de grupos modernos de pássaros preenchendo nichos ecológicos atípicos no mundo pré-histórico. À medida que o Cenozoico avançava, também avançavam suas aves. As épocas posteriores da era Cenozoica viram a introdução dos poderosos pássaros do terror ao mundo. Essas criaturas, muitas das quais eram mais altas do que os humanos adultos, invadiram as pradarias americanas com pernas poderosas e longas, de uma maneira semelhante aos extintos tiranosáurios. Phorusrhates é o gênero mais conhecido, mas quem foi o maior? Um colosso que usava seu bico como um machado para derrubar os mamíferos herbívoros de que se alimentava. Na época do Pleistoceno, as aves estavam crescendo massivamente em todo o mundo. Apiornis, também conhecido como o pássaro-elefante, conquistou a ilha de Madagascar. Enquanto Dinornis, a moa gigante, prosperou na Nova Zelândia até que os maoris se estabeleceram na área e os exterminaram. Geniornis era uma criatura bizarra nativa da Austrália, em forma de avestruz, mas mais intimamente relacionado aos patos. Corujas gigantes prosperavam em Cuba e cegonhas colossais faziam sua casa no Sudeste Asiático. Argentavis era um parente gigantesco dos condores que prosperava na América do Sul, e Pelagornis, algumas das maiores aves voadoras que já viveram, eram parentes dos pelicanos que prosperavam nas costas e oceanos.
Contudo, nas sombras massivas, novos grupos de pequenas aves evoluíam constantemente. Passeriformes, o grande grupo de aves que contém cerca de metade de todas as espécies conhecidas, surgiram no Cenozoico. Os passeriformes agora podem ser encontrados em quase todos os cantos do planeta, compreendendo um enorme número de famílias e gêneros. Os mamíferos podem ser conhecidos por conquistar o Cenozoico, mas as aves simplesmente não podem ser ignoradas. A diversidade e a variedade de aves modernas são simplesmente impressionantes. Existem atualmente mais de 10.000 espécies, e essas espécies existem em todos os continentes do planeta. As aves são criaturas extremas, variando em tamanho desde o enorme avestruz comum até o minúsculo beija-flor-abelha, pequeno o suficiente para pousar na ponta de um lápis. As aves dominaram o calor abrasador dos desertos. Correcaminos, perdizes do deserto e algumas espécies de carriça e pardal são supremamente adequadas para prosperar nessas áreas inóspitas. Enquanto isso, aves como pinguins, chiones, albatrozes e escuas conquistaram os polos, as regiões mais frias do planeta, que durante grande parte do ano estão cobertas de gelo e neve. As aves compõem as mais belas de todas as criaturas vivas. Os trópicos estão repletos de algumas das espécies mais coloridas de papagaio, pita, trogã, ave do paraíso, beija-flor e tucano, com plumagens belas e vibrantes, adequadas para atrair parceiros e competir com rivais. Em algumas áreas do mundo, as aves também são extremamente estranhas. Os podus prosperam na escuridão intensa das florestas tropicais da América do Sul e Central, onde seus olhos amarelos penetrantes e seu chamado estridente e crocante se tornaram infames. Algumas espécies de tetraz e fazão lançam apêndices carnudos bizarros de seus rostos e gargantas quando tentam impressionar as fêmeas. E até mesmo algumas espécies de patos, como eiders e scotters, poderiam fazer o mais experiente entusiasta da vida selvagem dar uma segunda olhada. Em algumas aves, a semelhança com os dinossauros é mais aparente do que em outras. Os casuares do Sudeste Asiático e da Austrália são um exemplo primordial. Com suas garras afiadas e semelhantes a lâminas, pescoços sem penas e cascos ósseos na cabeça. O bico de tamanco da África Central parece quase um grande terópode com seu bico volumoso e olhar ameaçador. Nas florestas da América do Sul, os filhotes de huadzin mantêm garras em suas asas para se agarrarem aos galhos que se projetam sobre o poderoso rio Amazonas, dando uma aparência distinta de dromeossauro. Os calaus do Sudeste Asiático e da África também remetem a essas antigas bestas, com suas estruturas faciais reptilianas e cristas bizarras. As aves de rapina mantêm a natureza carnívora dos dinossauros terópodes não avianos extintos. Criaturas como a majestosa águia dourada e a grande coruja cinzenta são quase como equivalentes modernos do Velociraptor, predadores ágeis e emplumados que inspiram respeito e medo em nós. No entanto, mesmo na casa dos pardais e chapins azuis que podem frequentar o seu jardim, a semelhança ainda está lá. As garras e penas, exibidas até mesmo pelas aves de aparência mais inocente, ainda remetem ao gigantesco Utahraptor, aquele lendário predador de penas do topo da cadeia alimentar do Lago Cretáceo, na América do Norte. A diversificação e beleza das aves modernas, ou talvez devêssemos dizer dinossauros avianos, é o que levou a raça humana a adorá-las como tal.
A observação de aves se tornou uma grande indústria em algumas regiões do mundo, onde os turistas pagam milhares para testemunhar algumas das espécies mais raras e majestosas do nosso planeta ao vivo. Certos cientistas dedicam suas carreiras ao estudo das aves, ornitologia, e aprendemos muito sobre elas ao longo dos anos. Ainda assim, há muito a aprender, e muitas perguntas ficaram sem resposta. Ao longo da história, até mesmo na pré-história, as aves influenciaram nossa cultura. Antigas pinturas de aves em cavernas existem em alguns dos mais antigos assentamentos estabelecidos por nossa espécie. E as aves são proeminentes em muitas religiões e culturas ao longo de nossa espécie, tanto arcaicas quanto as principais na atualidade. A observação de aves foi associada à melhoria da nossa saúde mental. Passar tempo ao ar livre com nossos amigos emplumados pode realmente nos tornar mais felizes e saudáveis. Então, por que não fazer isso? Saia e descubra os dinossauros que ainda existem na sua área hoje. Conheça-os! Você ficará surpreso com o que pode ver na sua reserva natural local ao longo do ano. Temos sorte de continuar compartilhando um mundo com dinossauros. Muitas espécies de pássaros podem não corresponder à natureza do infame Tyrannosaurus rex, mas a ciência provou que essas pequenas criaturas esvoaçantes, proeminentes na arte e na poesia por séculos, são descendentes diretos dos incríveis répteis que já governaram nosso planeta. Infelizmente, no entanto, muitas espécies de pássaros estão agora sob ameaça. O desmatamento, o comércio de pássaros engaiolados e a caça excessiva levaram muitas espécies de pássaros tropicais à beira da extinção. Mas isso não é tudo. Até mesmo localmente, algumas espécies de pássaros correm o risco de se tornarem regionalmente extintas nas áreas em que antes prosperavam. Incentivos a rewilding e esforços de conservação estão fazendo tudo o que podem para proteger isso. Mas aqueles no comando ainda precisam fazer mais para garantir que esses incríveis descendentes das criaturas mais maravilhosas da Terra persistam muito no futuro. Obrigado por assistir.